Olá, eu me chamo Jaqueline, sejam muito bem-vindos aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai estar aqui aprendendo a fazer essa carteira aqui feminina multiuso, tá? Dá pra você usar ela de várias formas, mas a intenção mesmo é pra gente usar com nossa higiene pessoal, né? Nossa higiene feminina. Aqui, ó, de um lado você pode colocar o lencinho umedecido, aqui nesse bolsinho você pode colocar os absorventes ou uma calcinha ou o que você quiser. Aqui você pode colocar também os absorventes, absorvente interno, um remedinho ou uma maquiagem até, né? De repente dá pra colocar aqui, mas vocês podem usar da forma que desejar. No caso, falar também pro seu cliente que pode usar da forma que ele quiser, que também, por ser multiuso, você usa da forma que quiser. Assistam o vídeo, gente, sério, assistam o vídeo até o final, porque eu sempre dou várias dicas. Cada detalhe eu sempre dou as dicas. Vocês sabem que eu sou super detalhista, eu gosto de mostrar todos os detalhes. Tem algumas partes que eu coloquei a câmera bem próximo para vocês poderem entender cada detalhe da peça. Então, o vídeo foi feito com muito carinho e eu espero muito que vocês gostem. Esse vídeo foi muito pedido lá no Instagram, que as meninas me pediram para fazer, então tá aqui. Fiz o vídeo para vocês, agora então vocês, ó, curtem aí, tá? Curtam o vídeo, porque vocês sabem que quando vocês curtem o vídeo, o YouTube começa a entregar para outras artesãs, outras pessoas. Compartilhem também esse vídeo, que ele possa alcançar várias pessoas que possam também aprender a fazer essa peça, que ela ficou muito legal e muito bonita. E convenhamos, essa combinação aqui, vou até falar no meio do vídeo sobre isso, ficou perfeita, tá linda. Eu tô apaixonada, tá? Então, vamos logo começar o nosso vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, hein, tá? Já deixa o seu like, dá a sua curtida aí, deixa o seu comentário e vamos logo. Vamos à nossa lista de materiais. A gente vai precisar de 2 tecidos, 2 aqui, um pro forro, aqui eu tô usando poá, e um pro tecido principal, aqui eu tô usando estampadinho, todos 2 são tricoline, medindo 19 de largura e 28 de altura, os 2 na mesma medida. Eu vou dar uma dica aqui rapidinho antes até de iniciar o vídeo. Quando vocês forem cortar esse daqui, que é o tecido principal, a gente vai estruturar ele na manta. Aqui eu estou usando a manta R2, mas você pode usar R1 ou R2. Eu gostei mais da R2 porque eu achei que fica mais estruturado. Quando a gente faz uma telacê ou quilt, caso vocês façam, a tendência aqui do tecido, ele dá uma enrugadinha. Então, o que vai acontecer? Ele não vai mais ficar com 28 centímetros, ele vai diminuir um pouco. Então, o que eu fiz aqui nesse daqui? Eu coloquei 19 mesmo de largura e coloquei aqui 29 na altura. Estruturei na manta, né? Fiz aqui o meu matelacezinho, aqui por aqui dá pra ver. Fiz assim mesmo, dessa forma. E fui lá e ajustei, refilando certinho pra 19 por 28. Geralmente o 19 aqui sempre acaba batendo. Comigo acontece isso, bate certinho. Mas aqui na altura sempre acaba dando uma diminuída. É engraçado isso. Aqui eu sempre reparo que fica a mesma coisa, mas aqui dá uma diminuída. Aí eu ajustei e coloquei ele certinho por 19 por 28. Conseguiram entender essa parte? Eu acho que sim, né? Aí ele vai ficar no mesmo tamanho que a parte do forro, 19 por 28, ok? Aqui pro bolsinho de dentro, a gente vai precisar de um tecido medindo 19 por 14, tá? 19 de largura por 14 de altura. Vamos precisar de zíper, um zíper só, medindo aqui na largura dos 19, eu medi aqui e cortei aqui um pedaço. Para a abinha, nós vamos precisar de 12 centímetros de largura por 11 centímetros de altura. Já deixei também estruturado na manta R2, que eu também, já que eu usei R2 aqui, também vou usar R2 aqui. Caso use R1 aqui, use R1 aqui também, até para ficar da mesma forma, da mesma estrutura, tá? Aqui, ao invés de eu cortar 12 por 11, o que eu fiz? Eu tinha um pedaço de tecido, aí, deixa eu botar pra cá pra mostrar mais fácil. Eu tinha um pedaço de tecido, eu coloquei essa minha abinha aqui em cima, que já estava estruturada e refilada, e cortei só esse pedacinho. Por quê? Pra ficar mais fácil, pra eu não ter que ficar ajustando como vai ter que ser ajustado esse aqui, mas esse aqui é diferente porque ele ainda vai levar um outro processo e daqui a pouco a gente chega lá. Então, pra ele não ter que ficar certinho, mas que também pode ficar certinho caso vocês queiram cortar tanto esse quanto esse, né? O tecido principal e o tecido 11 por 12, não tem problema. Eu só achei melhor cortar um pouquinho maior. Eu venho aqui, dou uma ajustada ou passo com ferro. Também, às vezes, eu nem passo com ferro, eu ajusto, já passo aqui uma costura em volta e prendo. E depois eu refilo tirando esse excesso, tá? Já até falei como que vai fazer essa parte aqui. Vamos precisar também do cursor, aí vocês usam o cursor que vocês acharem melhor, decorado ou simples. Geralmente eu uso esse simples mesmo e coloco umas pedrinhas para poder enfeitar. Aqui vamos precisar de 2 plásticos cortados. Você vai cortar 19 de altura por... 19 de altura não. 19 de largura por
13 de altura. Deixa eu colocar aqui na minha mão pra ficar melhor. 19 por 13 é um bolso. O segundo bolso você vai cortar 19 por 12, 1 centímetro menor do que o outro. Depois eu vou explicar por quê, tá? São 2 pedaços de plástico. Aqui eu tô usando o vinil translúcido, mas você pode usar o cristal. Cristal, geralmente eu uso cristal 30, de gramatura 30, porque eu acho ele mais resistente. O vinil, não sei qual é a gramatura dele. Eu sei que esse aqui que eu tô usando, ele é um pouquinho mais fininho, mas eu tenho um outro ali que ele é mais grossinho. Então, para essas peças aqui, eu costumo usar esse aqui mais fininho para aproveitar ele, tá? E vamos precisar do viés. No decorrer, eu vou dizendo a quantidade do viés que a gente vai usar. Okay? Vamos começar aqui primeiro pelo bolsinho plástico, né? Todos dois vocês vão fazer a mesma coisa. Eu venho aqui, abro o meu viés e vou fazer a medida aqui certinho da largura, né? Que aqui tem 19, eu vou cortar. Geralmente eu corto só um tantinho a mais, porque eu fico com medo de cortar errado e dar errado, né? Aí aqui eu vou cortar, eu já posso deixar cortado 3 pedaços iguais, tá? Aqui nessa largura do 19, eu já adianto aqui e deixo 3 cortados iguais. Depois eu vou explicando o porquê do terceiro. Aqui, já deixo os 3 iguais. Vou pegar aqui, no cristal a gente não precisa se preocupar com isso, mas no vinil ele tem essa diferença. O lado liso do vinil, né, que ele tem um áspero liso, eu vou pegar o lado liso. Vou ajustar aqui o meu viés, bem aqui certinho, né, bem aqui na lateralzinha aqui certinha. E vou passar uma costura aqui prendendo ele, nele todo. Como eu já falei várias vezes nos vídeos, geralmente, alguns, outros não, vem com uma diferençazinha. Um lado é menor e um lado é maior dessa dobrinha aqui. Geralmente, quando tem o lado menorzinho, eu uso esse lado menorzinho para poder passar a costura aqui em cima, que eu acho que fica bem melhor. Mas, às vezes, tem uns que não estão vindo assim. Então, aí eu acabo, né, colocando o que eu acho que é menor, né? Mas, às vezes, é a mesma coisa. Mas eu sempre faço dessa forma aqui que eu acho melhor. Vou fazer a mesma coisa nos dois, tá? Eu vou acertar aqui os dois. Vou passar uma costura prendendo eles. Daqui, né, medindo um pé de máquina mesmo, né? A industrial, o pé de máquina, ele vai bater certinho, geralmente, nessa dobrinha aqui. A doméstica, eu acredito que passe um pouco. Então, caso ele passe um pouco, a ideia é fazer bem aqui nessa... deixa eu pegar meu palitinho aqui, que fica mais fácil. Eu gosto de passar bem aqui nessa partezinha aqui, né? E venho aqui e passei aqui a costura nos dois. Agora, vou empurrar aqui, todos dois a mesma coisa. Vou empurrar e vou trazer pra frente. Vou colocar o que eu tiver aqui, menos alfinete, porque alfinete não é legal furar plástico. Então, eu vou acertar eles todos dois aqui pra frente. Empurro e dobro eles aqui pra frente. Sendo que eu vou passar a costura pra dar o acabamento agora, que vai ser o maior, tá? Aquele que é 12 por 19, eu vou deixar aqui de lado. O que é 13 por 19, eu vou passar uma costura aqui, né, pra prender o viés aqui no plástico, dando o acabamento. Já passei a costura, ele fica dessa forma aqui, que é o bolsinho que é o maior. O bolso que é menor, a gente vai pegar, vai cortar aqui o excesso aqui que fica um pouquinho na lateral. Tira esse excesso aqui. Vai pegar o zíper e vai colocar em cima aqui do zíper e vai passar uma costura, né? Iniciando a costura na parte de baixo e depois a outra costura aqui. Eu vou tentar colocar a câmera aqui pertinho. Ó, eu vou tentar colocar aqui a câmera bem perto. Eu acredito que na hora que eu for passar a costura, deu uma trepidada aqui na câmera, porque ela tá bem em cima aqui da máquina, então pode ser que ela balance junto com a máquina, tá? Eu vou ajustar aqui, ó, passando uma costura bem aqui nessa beirada e vou acertando essa parte aqui com essa parte aqui, ó. A gente ajusta aqui pra ele ficar bem certinho. Passo uma costura todo nele aqui desse lado e depois eu passo desse lado aqui. Deixa eu puxar aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficar bem na beirada e você vai ajustando ele aqui. É facinho de fazer. É só fazer essa parte aqui com calma, porque às vezes corre o risco dele ir fugindo. Eu gosto muito de segurar com isso daqui, ó, porque a gente ajusta e vai ajustando aqui embaixo também, ó, e vai acertando. Eu não vou mostrar fazendo nele todo, porque a câmera aqui. Agora eu vou pegar nesse bolso, que é o bolso menor, que eu coloquei o zíper, eu vou pegar aquele bolsinho do tecido, que é o de 19 por 14, e vou ver aqui se ele tem lado ou não. Como ele não tem lado, eu não preciso me preocupar. Vou pegar essa parte aqui, aqui tá o zíper pra cima, vou virar ele para baixo, tá?
Vou pegar minha estampa também para baixo e vou ajustar aqui, para que ele fique dessa forma aqui. Ele vai ficar assim, tá? Então, eu venho aqui, vou acertando aqui, ó, nas laterais, para ele ficar certinho aqui na lateral e não ficar errado, e vou prendendo. Esse daqui dá até pra gente colocar um alfinetezinho aqui na parte do tecido e na parte do zíper, não tem problema, mas no plástico não é aconselhável. Aqui eu ajustei. Vai sobrar sim um pouquinho de plástico aqui embaixo, porque eu cortei um pouquinho maior. Tanto o plástico quanto o tecido tá um pouquinho maior, depois eu explico pra vocês também. Então ele vai ficar assim, ó, dessa forma aqui, ó, aqui e aqui. Aí eu vou vir por aqui por trás mesmo, vou passar uma costura pra prender esse... Aqui, prendi, ó, tá vendo? Ele vai ficar justamente aqui dessa forma, que é pra ele dar como se ele fosse o forrinho aqui do bolso. Nesse bolso aqui, eu optei em não colocar nem manta, nem nada pra estruturar e nem forro, porque eu já estou usando ele como um forrinho. Depois eu vou explicar pra vocês, porque eu não vi necessidade nenhuma de colocar mais material nessa parte aqui. Eu achei que seria desnecessário. Agora a gente vai pegar nessa parte aqui de trás mesmo, vai pegar aquele terceiro viés que já deixamos aqui cortados nessa largura, vamos apoiar ele aqui, que aí agora a gente já tem o tecido aqui pra medir, né, a largura aqui certinho da onde ele tem que ficar. Vai sobrar um pouquinho, porque eu cortei a mais, então com certeza aqui vai sobrar, porque eu acabei cortando um pouquinho a mais. Vou fazer uma costura aqui, colocando, passando aqui a costura nele aqui todinho, como a gente fez nessa outra parte aqui, dessa mesma forma. Vamos passar só uma costurinha aqui, sendo que na parte de trás, hein? Já que a costura, ó, fica dessa forma aqui, ó. Agora eu vou empurrar ele aqui pra cima, que aí ele vai dar esse acabamento aqui atrás, ó. Não preciso dar acabamento nenhum, porque o acabamento já foi feito. E ele vai vir assim pra frente, ó. Vai ficar aqui pra frente e você vai aqui, ó, dobrar ele pra frente de novo. E vamos prender ele aqui e ajustar. Essa parte aqui eu não vou precisar mostrar a próxima câmera, porque dá pra ter uma ideia, né, de como passar a costura. Aí eu vou vir aqui, ó, coloquei ele todo assim pra frente. Aí eu venho e vou passar uma costura, né, iniciando aqui bem nessa beirada. Vai ficar dessa forma aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo focar. Acho que deu, não deu? Ui, peraí. Ó, vai ficar dessa forma. Caso você queira fazer duas costuras, aqui embaixo ele fica com duas costuras que a gente tem que prender o plástico aqui direitinho, né? Pra não ficar levantado. Caso você queira fazer outra costurinha aqui em cima, o primeiro que eu fiz eu até fiz, mas os próximos eu achei que foi desnecessário fazer. Então eu acabo fazendo só uma costura aqui, tá? Agora, que eu achei bem importante, antes de colocar, até antes de colocar mesmo o cursor, você dá uma esticada aqui, bem esticadinho, pro tecido ficar bem esticado junto ao plástico. E passa uma costura aqui nas laterais e depois você passa uma costura embaixo, ou tanto faz. Mas de uma forma que o plástico fique bem certinho junto ao tecido. Por quê? O primeiro que eu fiz, eu não tive esse cuidado. E eu percebi que o plástico de dentro ficou... O plástico de dentro não, o tecido aqui do forro de dentro ficou meio... Não ficou ajustadinho, sabe? Aí os próximos que eu comecei a fazer isso, eu achei que ficou mais certinho, tá? Então eu vou fazer a minha costurinha aqui e vamos colocar também aqui o zíper. Zíper não, o cursor, né? Ai, eu sempre troco, não tem jeito. Eu acho que não preciso mostrar colocando também, né? Porque eu já tenho vários vídeos ensinando aqui como colocar o cursor. Então eu já vou voltar com ele com a costura passada e o cursor já aqui, pra ele ficar certinho, e coloquei o meu cursor. Quando vocês forem fazer essa costura aqui, lembra que o lado que vocês vão colocar o cursor, vocês não passem costura aqui em cima não, tá? Eu geralmente costuro nem aqui na parte de cima. Eu costuro geralmente da parte de baixo. Dessa parte aqui pra baixo, tá? Agora, eu vou cortar o excesso aqui dessa lateral pra ele ficar certo. Vou tirar aqui o excesso do cursor, né? E do viés que acaba ficando dos dois lados. Só pra acertar. Vou pegar aquela parte aqui do tecido de forro e vou fazer o quê? Antes de eu colocar meus bolsos, eu medi, tá? Pra vocês saberem. Eu já deixei aqui medido, mas eu vou mostrar como que eu fiz pra vocês. Pra vocês fazerem a colocação dos bolsos. Vocês sabem que eu sou toda detalhista nessa questão. Eu sempre faço as medidas antes de colocar tudo. Eu não simplesmente chego e coloco, não. Eu realmente, em uma peça por peça, eu faço essas medições todas. Você vai pegar dessa parte aqui pra cima e vai marcar 13 centímetros, né? Então, eu venho aqui com a régua, marco aqui, daqui pra cá, 13 centímetros e dou uma marcadinha e vou fazer a mesma coisa do outro lado.
para que os dois lados fiquem daqui para cima 13 centímetros. Eu não fiz um risco porque eu não acho necessidade desse risco, porque a gente só vai fazer só vai prender o bolso pelas laterais, então não tem essa necessidade. Vou fazer isso dos dois lados. Então, os dois lados eu vou medir daqui para cá, 13 centímetros, marco e marco aqui do outro lado. Daqui para cá, 13 centímetros, marco aqui e marco aqui desse lado. Por quê? Porque eu agora vou prender os meus bolsos. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar os lados que eu marquei aqui, 13 com 13. Vou pegar o outro lado que eu marquei, 13 com 13, para que fique essa abertura aqui nesse meio. Por quê? Essa abertura é a abertura que a gente vai dobrar a peça, né? Aqui, ó, vou mostrar na peça pronta. A gente vai ter essa dobra aqui. Então, a gente precisa desse espaço para poder dobrar e que não fique a dobra em cima daqui das partes do bolso. Então, é muito importante a gente deixar um espaço entre uma e outra e também até pra gente usar aqui os bolsos, né? Que vai estar sendo usado. Então, eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou prender esse lado. Eu venho aqui, né? Acerto aqui onde que tá. Eu coloco geralmente aqui, ó, prendo bem aqui nos ladinhos certinho e vou passar uma costura. Lembrando, não se passa costura aqui. As costuras são só nas laterais, tá? Só nessas laterais aqui e aqui embaixo. Sendo que, para que vocês não se assustem, o bolso sim vai ficar um pouco maior. Não se preocupe, porque o que sobrou nós vamos refilar e vamos tirar. Por que eu faço um pouco maior? Para não correr o risco de fazer a peça toda e sem querer eu deixar ela torta e ela ficar faltando um pedaço. Então eu sempre acabo fazendo dessa forma para não perder material. Eu prefiro perder esse pedacinho do que perder a peça toda depois de ter feito tudo, né? Agora, esse aqui não, ele já vai praticamente ficar certinho, ó. Vou fazer aqui, vou prender aqui de um lado e vocês vão ver, ele vai ficar certinho. Às vezes corre o risco de ficar meio tortinho, porque às vezes a gente cortou o plástico um pouquinho errado, ou na hora de passar o viés deu uma diferença, mas aí não importa, porque se você fizer aqui certinho os 13, pra cá não tem problema, porque ele vai ajustar. Vai sobrar um pouquinho, você tira o excesso que sobrou, só não pode faltar. Então você tem que cortar os 13 centímetros certinho, ou um pouco a mais do que os 13 centímetros nessa outra parte aqui do bolso. Entenderam? Acho que sim, né? Vamos fazer a mesma coisa. Passar uma costura aqui nessa lateral e mais aqui embaixo. Passar uma costura aqui na lateral e mais aqui embaixo. Não passar costura aqui. Aqui prendi, já tá preso. Então, essa etapa aqui já está pronta. Eu vou colocar ela aqui de lado, para daqui a pouco pegar ela. E vou fazer aqui. Aqui, como eu já tinha explicado no início, eu coloquei em cima do outro, né? A estampa pra fora, né? Claro, para poder ficar aparecendo. E aqui, agora, a gente vai pegar, porque aqui ele tem 12... Deixa eu confirmar aqui. Esse lado aqui é o de 12. Como ele não tem direção, eu posso fazer o meu arredondado aonde eu quiser fazer. Mas quando tem a direção, fiquem atentos a isso, porque o arredondado, ele vai ter que ficar em pezinho, então tem que ver o lado certo que vai fazer. Caso vocês não queiram arredondar, podem fazer com canto mitrado também, não tem problema. Tem vídeos aqui no canal também que eu ensino a fazer um canto mitrado perfeito. Se você tem problemas de fazer canto mitrado, quando você assistir aquele vídeo que é do porta-anéis não, porta-brincos, eu duvido que você não consiga fazer, porque é muito bem explicado, eu boto bem pertinho a câmera para vocês poderem ver como que é feito o canto mitrado. Mas essa peça aqui, eu acho que ela fica mais mimosinha com arredondado, então eu preferi fazer mesmo com arredondado. Aqui eu tô usando a minha régua, porque, sério, gente, não vou, eu assumo, eu me enrolo, literalmente, em fazer arredondado com essas partes aqui. Sério, tô falando a verdade, tá? Eu vejo que muita gente faz, eu até indico fazer, porque eu sei que dá certo. Aqui, ó, só fazer isso daqui, ajustar aqui e fazer. Se bobear, vai ficar até melhor do que com a régua. Só que eu me enrolo, eu preciso ter aquele detalhe da medidinha, do negócio certinho, todos os detalhes pra poder fazer. Então, eu uso a régua. Aqui eu tô arredondando no 3,5, mas você pode arredondar aonde você quiser. Na hora, aqui, se caso você também já quiser aproveitar e já deixar marcado, você também já pode marcar. Né? Quando chegar nessa parte aqui, eu explico. Primeiro, vamos para essa parte aqui. Aqui eu tô usando o 3,5, mas na aba, se você quiser, pode usar também uma marcação maior, ok? Então, aqui fica a seu critério. Ó, já arredondei. Agora, eu vou pegar o viés, né, que eu falei que eu não tiro antes. Eu venho aqui... Prendo aqui só pra eu ter a ideia de quanto que eu vou usar de viés. Vou fingindo que eu tô prendendo ele. Chego aqui e tiro um pouquinho a mais pra não correr o risco de estar cortando errado. E vou passar o viés aqui nessa parte da abinha.
Vou fazer a mesma coisa que eu fiz, que eu ensinei lá no início, colocar aquela parte aqui, ó, de dentro pra fora, tá? Vai ser preso de dentro pra fora, da parte do forro. Pego aquela parte menorzinha, vou passar aqui, vou prendendo. Nos cantinhos aqui, você vai ajustando com o seu dedo e vai passando a costura aqui. Passei a costurinha, agora eu vou empurrar ele todo aqui pra frente. Vou ajustar ele direitinho, vou acertando. Ai, eu ainda não tinha feito essa combinação de amarelo nesse tecido aqui. Eu fiquei apaixonada agora olhando aqui com o viés em cima. Eu não imaginava que ele ia ficar tão lindo. Eu já fiz com azul, acho que é azul, e com o rosa. Mas com o amarelo, que eu me lembro, realmente eu não fiz. Olha que gracinha que ficou essa combinação. Eu sou apaixonada nesse tecido. Na verdade, eu adoro todos os tecidos que tem borboleta. Aqui, ó, eu faço isso daqui. E agora eu venho bem aqui na beiradinha e passo uma costura pra poder prender assim. Eu não sei se tá conseguindo focar. Espero que sim. Vou tirar aqui o excesso, que acabou ficando aqui, sobrando. Se caso você quiser dar uma conferida, que às vezes acaba ficando meio tortinho, né? Às vezes a gente costura, conferir aqui se essa parte aqui tá retinha, dá uma conferida antes, né? Também é bem legal. Geralmente eu faço o quê? Agora eu já adianto, e eu geralmente faço isso na tábua de corte, mas dá pra fazer na régua também. Eu venho aqui pra ver qual é o meio certinho, ou eu dobro aqui, faço essa dobrinha, eu nem corto no picote não, eu venho com a caneta que apaga mesmo, e dou um tiquezinho aqui, só pra eu saber que esse aqui é o meio, que é pra poder prender na outra parte. Aí eu já deixo essa parte aqui separada, e vou pegar essa parte aqui, e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na abinha. Vou pegar aqui pra saber aonde é o meio, ou eu dou um picote, ou eu dou uma marcadinha. Aqui eu vou dar uma marcadinha, porque é mais fácil. Ou até você também pode colocar, deixa eu pegar aqui, com o alfinete, também é bem válido. Tipo, marca aqui, opa, aqui. Por exemplo, aqui é o meu meio, ok, eu vou vir com essa parte e vou colocar certinho, meio com meio. Aqui, e passo uma costura, ele vai ficar dessa forma aqui, ok? Aí, agora, a gente vai pegar aquela parte aqui do bolso pra poder prender aqui. Aí você vai perguntar, mas tem diferença na hora de colocar pra que lado, né? Então, não tem muita diferença não, mas eu observei uma coisa. Quando você coloca essa parte assim, que aqui no caso vai colocar o lenço umedecido, na hora que você fecha aqui o botão, ele vai bater certinho em cima do lenço umedecido. Então, eu achei que é mais ágil na hora de prender, que como o lenço é mais retinho, prende melhor do que prender desse lado aqui. Gente, olha o meu detalhe, né? Sou super detalhista, né? Vocês já repararam, né? Aí, se eu fizer isso daqui, na hora que eu for prender, vai estar preso aqui, ou nos absorventes, ou nos remedinhos, ou sei lá, no que quiser colocar. Então, eu achei melhor fazer dessa forma, gente. Sério, eu sou detalhista demais. Eu acho que você não vejo nem como qualidade mais, não. Vejo como defeito. Olha, esse daqui eu fiz assim, desse jeito que eu falei que vai bater nos negócios. Por isso que eu não gostei. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz, que foi eu gosto de explicar tudo certinho. Ó, quando você coloca aqui, o lencinho aqui, você fecha aqui e na hora de fechar a aba, você tem mais estabilidade aqui, fica mais certo de você conseguir prender melhor o botãozinho. Eu achei isso, tá? Foi a minha percepção. Aí, agora, nesse daqui, o lencinho já vem pro lado de cá. Porque esse foi o primeiro que eu fiz, foi o teste que eu fiz pra saber se ia dar certo ou não. Foi até o que eu falei que, aqui ó, se observar, o tecido tá meio molenguinha. Tanto que esse aqui eu nem coloquei pra venda, eu deixei ele pra mim, não vou vender ele, ele vai ser meu. Aqui, ó, você vai estar prendendo. Prende direito também, não vai fazer diferença. Mas como aqui pode ter absorvente, ou remedinho, ou qualquer outra coisa, então, tipo assim, pode ser que atrapalhe na hora de fechar com o botãozinho. Eu gosto muito de prestar atenção nessas partes aqui na hora de finalizar a peça, que eu acho importante, tá? Mas se você colocar o contrário, também não tem problema. Só tô dando a minha dica, tá? Que é o meu jeitinho de fazer. E eu sempre falo pra vocês que eu explico realmente da forma que eu faço e não tipo, mando de qualquer forma. Eu mando mesmo do jeito que eu faço a peça. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos acertar. Ó, a gente coloca aqui, prende. Ó. Vai acertar. Você vai acertando com calma. Aqui eu tô fazendo com pressa, mas depois aqui, na hora de ajustar na máquina, eu coloco certinho, ó. Você prende ele aqui todinho, pra ele ficar preso. E vai passar uma costura de segurança aqui, prendendo ele todo ele em volta. Depois que você fizer essa costura de segurança, você vai pegar aqui desse lado e vai fazer as marcações. Ou pode até deixar pronto antes. Eu, no caso, já fiz a minha marcação. Você vai fazer a sua marcação
que você, né, do arredondado que você vai fazer. Aqui eu usei, como eu falei, o 3,5. Não aconselho fazer um arredondado muito grande, porque se você arredondar muito aqui nas laterais, você vai perder espaço para colocar o lencinho umedecido aqui dentro, tá? Do lado que coloca o absorvente nem tanto, mas do lenço umedecido, como ele tem aqueles biquinhos, então pode fazer sim uma diferença se você colocar um arredondado muito grande. Você vai perder, entre aspas, espaço. Já prendi, ficou dessa forma aqui. Gente, para tudo, que eu tô apaixonada nessa combinação. Vocês não têm noção de como eu amei. Só fazer assim, só pra dar uma disfarçadinha aqui, ó. Olha só, que lindo. Bora, vambora pro vídeo, senão começa a falar. Ó, aqui, agora a gente vai pegar o viés, vai fazer assim, só pra marcar, só pra gente ter ideia aqui de quanto que vai gastar de viés. Vai fazer assim, assim, passar ele todo aqui em volta, solta aqui e vai puxar um pouco mais à frente, para não ficar com quantidade menor, porque eu já fiz essa besteira de achar que dava certo e não deu. Ficou com menos viés e eu me ferrei. Aí vamos lá. Na hora de colocar o viés, que ele acaba tendo a emenda, eu sempre dou um jeito de não colocar a emenda na frente. Que no caso, a bolsinha aqui, né? A bolsinha, a carteira, ela vai ficar assim pra frente. Então, eu venho com essa parte aqui da parte de trás, né? Que no caso vai ser essa parte aqui de cima, e coloco a emenda. Aí eu vou pegar naquela parte. Dessa vez aqui eu vou fechar o viés diferente, tá? Do que eu tô geralmente acostumada a mostrar nos vídeos. Eu vou pegar essa parte aqui do viés, que é a parte de cima, que é aquela parte que ficou um pouco maior, né? Porque esse lado aqui é o que tá menor do viés. E vou abrir. Nisso que eu for abrir, eu vou dobrar ele aqui pra dentro. Ó, eu vou mostrar aqui com a câmera bem pertinho, que aí vai ficar, acho que, mais fácil pra muita gente entender. Porque eu lembro que quando eu não sabia fazer viés, eu tinha muita dificuldade justamente de fazer esse canto aqui, ó. Aqui, o viés tá dobrado, né? Tá assim. Aí, ó, percebe que esse lado aqui é menor e esse aqui é maior. Então, eu vou abrir esse lado aqui, vou dobrar ele pra cá, ó. Ele vai ficar com essa dobrinha aqui, tá? Desse jeito aqui mesmo. Aí, eu vou pegar na parte que eu vou dar início, aqui a minha costura, e vou fazer essa marcação aqui, ó. Marcação não, vou colocar dessa forma aqui e vou iniciar aqui a costura, né, com o retrocesso. Aqui ele vai ficar assim mesmo, depois no final eu mostro. Vou passar a costura, né, nele aqui todinho, vou acertando, venho, né, acerto aqui os cantos todinho, não vou mostrar na máquina como que eu prendo, mas eu vou mostrar depois aqui, quando tiver nessa parte aqui, eu vou mostrar de novo pra vocês poderem ver como que eu finalizo esse. Cheguei aqui, ó, tá vendo? Aqui é aquela parte que eu iniciei, dei aquela volta toda, cortei demais, mas tudo bem. Ó, venho aqui, ó, vai trepidar um pouco, tá? Me desculpe, mas a única forma que eu tenho de mostrar pra vocês é aqui. Pra não trepidar muito, eu vou mostrar pra vocês até onde eu vou costurar. Ó, eu vou costurando e vou colocar mais ou menos até aqui, ó, porque eu preciso, tá? Peraí, deixa eu levantar aqui. Eu preciso que passe desse bico aqui, ó. Eu preciso que ele venha mais ou menos até aqui, pra que ele passe dessa parte aqui, ok? Então, eu devo costurar mais ou menos até aqui, ó. Fica exatamente desse jeito aqui. Aí, agora, essa parte aqui, com essa daqui, eu vou dobrar aqui pra dentro e vou ajustando ela pra ela ficar bem certinha aqui, nessa junção, e vou empurrar todos eles aqui, que aí vocês vão conseguir ver. Ó, vou empurrar aqui pra frente e ele vai ficar dessa forma aqui. Aí eu venho, prendo com alguma coisa pra não fugir e vou, opa, aqui, ó, e vou acertando e prendendo todo ele aqui. Vai ficar assim e eu vou passar a costura em volta dele todo pra prender o... Agora, então, a gente vai colocar o botãozinho. Como que eu coloco o botão? Na abinha, eu geralmente procuro aqui, o ideal é fazer isso até antes, né? Mas eu acabo sempre esquecendo e faço logo, geralmente nesse momento mesmo. Dobro aqui, ó, e acho o meio. E marco com uma caneta, com o que você quiser, ou já com o furador. Mas eu prefiro primeiro marcar o meio com uma caneta, aqui mais ou menos o lugar que eu vou colocar. Vejo mais ou menos o lugar que eu vou prender o botão, né? No caso, eu venho mais pra cima, porque é pra poder... Deixa eu botar aqui o botão. Pra poder aparecer o botãozinho, né? Aqui, ó. Pra ele ficar mais ou menos assim. Acho que não vai dar pra ver porque o meu dedo tá tampando, mas eu vou encaixar ele aqui, aí vocês vão conseguir ver, que eu já furei. Aqui, ó. Ele vai ficar mais ou menos nessa posição aqui, tá vendo? Aí agora eu coloco os meus botões no balancinho, porque eu não tenho alicate. Eu sou doida até pra ter um alicate daquele, porque acho que ia ser até mais prático na hora de gravar os vídeos pra mostrar colocando, né? Mas eu ainda não tenho, então vai ser no balancinho mesmo. Então eu vou prender primeiro a parte daqui da abinha no balancinho e vou voltar pra mostrar como que eu vou prender nessa outra parte aqui também, tá? Aqui, já prendi, ó, ele tá aqui presinho e aqui. Aí agora eu vou ajustar aqui, dobrando ele, ó. Viu como é que esse meio aqui é importante, ó? Pra ter a dobrinha.
Geralmente eu até seguro aqui nessas laterais aqui pra poder ficar bem certinho, como vocês sabem, sou detalhista. Ajusto ele todinho e vem com o maior cuidado pra ele ficar centralizado, direitinho. Ai, gente, tô apaixonada, tá lindo demais. Nossa, tô falando sério, gente, tô babando aqui nessa cor, porque eu não esperava que essa combinação ia ficar tão linda. Juro pra vocês. Aqui, ó, faço dessa forma aqui. Vou ajustar, vou até levantar pra poder marcar direitinho. Vou ajustar. Aí eu venho aqui, quando eu vejo que esse aqui é o lugar que eu quero, né, pro lado de dentro, prender o meu botãozinho, eu venho com o meu dedo e dou um apertão aqui, já deixo a minha caneta próxima, né, dou aquele apertão e venho aqui e marco o meio certinho da onde faz aquela marcação da bolinha. Fazendo isso, eu já venho com o meu furador, aqui, ó, venho com o furador, aqui já tá marcado o meu meio, né, o lugar, furo, bem furadinho, né, aqui. Aí eu vou pegar essa parte aqui desse botão, que é a parte né, que tem aquela bolinha, por dentro. Vou acertar ele aqui até ele sair aqui pelo lado de fora. Cuidado aqui para não colocar no lugar errado. Realmente, se fosse com um alicate, seria melhor o encaixe aqui. Mas como eu vou fazer com balancinho, não tem jeito, né? Aí eu tenho que puxar bem aqui para poder ajustar lá no balancinho, ó. Aqui, peraí, deixa eu ver aqui, acertei. Aí eu vejo aqui o lugar que ele tá certo. Vou pegar essa parte aqui, que ela vai ficar... Essa parte aqui vai ficar pro lado de fora, ok? E essa parte aqui vai ficar pro lado de dentro. E vou colocar lá no balancinho. Na hora de colocar no balancinho, se caso for colocar como eu, realmente isso aqui você vai ter que dar uma puxadinha pra poder prender lá, pra poder dar uma esticadinha e prender nele. Mas depois o plástico você dá uma passada assim com a mão, que ele volta, como que ele fica. Realmente a gente tem que dar uma acertadinha aqui, que o plástico dá uma amassadinha, mas aqui, ó, fica direitinho, fica desse lado aqui. A gente vem e fecha e nossa peça tá pronta. Olha como que ficou. Gente, tá linda. Nossa, eu tô apaixonada. Eu amei fazer essa peça, gostei de verdade. Quando eu gosto, eu falo mesmo, ó.